Daí, pessoal, mais uma resolução. O Código de Trânsito de certo país adota o seguinte sistema de pontuação em carteira para os motoristas. São atribuídos 4 pontos quando se trata de infração leve, 5 pontos por infração grave e 7 pontos por infração gravíssima. Considere motorista que durante um ano cometeu o mesmo número de infrações leves e graves e foi autuado P vezes por infrações gravíssimas e acumulou 57 pontos em sua carteira. Nessas condições, pode-se afirmar que o valor de P é igual a... Bom, então vamos aí para o resumo do exercício, para o esquema, né? Organização das informações. Então eu tenho que as multas leves ocasionam 4 pontos na carteira. Então vou começar a colocar aqui, ó. A multa leve são 4 pontos. Aí eu tenho a multa grave, que gera 5 pontos. Então, a grave me dá 5 pontos na carteira. E ainda tem a multa gravíssima, que são 7 pontos na carteira. Ok. Esse motorista, durante o ano, ele cometeu o mesmo número de infrações leves e graves. Bom, então vamos pensar assim, ó. Aqui é a organização quanto à pontuação. Agora nós vamos fazer uma organização aqui quanto à quantidade. Então diz que o motorista, durante um ano, cometeu o mesmo número de infrações leves e graves. Então, quantas multas leves ele tomou? Não sei, não temos essa informação. Eu posso chamar de X multas ou N multas, como queiram. E as multas graves, quantas? Não sei também, mas eu sei que é a mesma quantidade da leve. Ele me diz isso, né? Cometeu o mesmo número de infrações leves e graves. Então, se a quantidade de multas leves é X, a quantidade de multas graves também é X. E ainda foram P vezes autuado por infrações gravíssimas. Então, gravíssimas gerou aí, ou foi notificado, P vezes. Ok. E aí nota então que essas multas que ele obteve fez com que houvesse um acúmulo de 57 pontos. Bom, aí agora eu vou então juntar essas duas informações. O valor de pontos com a quantidade de multas. Então vou pensar assim, ó, ele tomou X multas leves, cada multa leve é 4 pontos. Então eu tenho aí X vezes 4 pontos. Mais, ele tomou também X multas graves. Cada multa grave 5 pontos. Então ele tomou X multas graves vezes 5 pontos. E ainda tomou P multas gravíssimas. Então foi P vezes 7 pontos, já que cada multa gravíssima é 7 pontos. P vezes 7. E isso fez com que ele somasse 57 pontos. X vezes 4, isso é a mesma coisa que 4x, vou fazer aqui bem devagar. 4x, x vezes 5 é o mesmo que 5x, e P vezes 7 é o mesmo que 7P. Isso é igual a 57. 4x mais 5x, 9x. Mais 7P igual a 57. Está aí a minha equação que relaciona quantidade x com a quantidade P. E aí o que ele pergunta aqui justamente é a quantidade P, né? Ou o valor de P. Quantas multas gravíssimas ele tomou?
Quando eu quero calcular o valor da variável P, é quase que intuitivo que se faça o isolamento desse P. Então é isso que eu vou fazer. Vou manter aqui 7P igual 57. Vou jogar para cá menos 9x. Aí eu tenho que o P isolado. Vou fazer aqui com uma outra cor. O P isolado, ele fica 57 menos 9x dividido isso por 7. Então, esse é o valor do P. E aí, observa que o valor do P, ele está atrelado, né? Ele depende ao valor do x. Então, conforme o valor que eu tenho de x, me dá um certo valor de P. Então, o valor de P depende do x. Como é que eu posso, então, estabelecer essa quantidade, já que o P depende do x? Bom, eu vou aqui, ó, atribuindo valores para o x, de forma a obter valores de P. E qual é o cuidado aqui? Bom, como P é uma quantidade de multas, não pode ser uma quantidade quebrada, não pode ser um valor decimal. Então, eu vou só experimentando valores para x, de forma a obter aqui um valor de P que seja inteiro. Então, essa vai ser a minha estratégia. Tá? Então, eu vou fazer quase que por tentativa, por atribuição. E isso, então, eu vou usar uma outra lâmina para ficar mais claro, né? Para não ficar tão poluído aqui o espaço. Eu vou colocar uma outra lâmina para fazer esta experimentação. Então, eu vou fazer como se fosse aí uma tabela. Então, é 57 menos 9x sobre 7. Eu vou para outra lâmina aqui. Aí eu tenho a lei aqui, ó. P é igual a 57 menos 9x sobre 7. E aí eu vou fazer uma tabela da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui um valor do x e o valor do P calculado. Então, aqui eu vou fazer a atribuição. Eu vou partir do princípio que ele tomou deixa eu ler aqui. Considere o motorista durante um ano ele cometeu o mesmo número de infrações leves e graves. Então, ele tomou pelo menos uma multa leve e grave, uma de cada, né? Vou colocar aqui 1, vou colocar aqui 2, vou colocar até o 3 por enquanto. E o P eu vou calculando através desta expressão aqui, ó. Então, olha só, o P, neste caso, vai ficar igual a 57 menos 9x, 9 vezes o 1, divididos por 7. 9 vezes 1, 9. Então, vou fazer bem devagar essa primeira aqui, ó. 57 menos 9, divide por 7. 57 menos 9, isso resulta 48. E aí, 48 divide por 7 dá um valor decimal, dá um valor quebrado. Né? 7 vezes 7, 49, isso aqui vai dar 6, alguma coisa. Dá quase 7, mas não dá bem 7. Então, é como se ele tomasse 6, alguma coisa multas gravíssimas. Isso não pode, né? Ou ele toma 6 multas ou ele toma 7. Então, já sei que esse 1 aqui não serviu. Vou para o segundo valor de x, 2. Então, eu tenho 57 menos 9 vezes o x, ó, 9 vezes o x. Como o x é 2, eu já vou pôr aqui, ó, 9 vezes 2, 18, para ganhar um espaço aqui, ó. 57 menos 18, e aqui divide por 7. 57 menos 18, isso vai me dar, se fosse 17, daria 40, vai dar 39. 39 divide por 7, de novo, isso não é exato, né? 5 vezes 7, 35. Então, isso vai me dar 5, alguma coisa. 5 vezes 7, 35. Vai me dar 5, alguma coisa. Então, eu vou aqui já colocar esse x como não válido. Vou para o próximo P. 57 menos 9 vezes x. O x agora é 3.
9 vezes 3. Então, eu já vou colocar aqui, em vez de fazer 9 vezes 3, já vou colocar aqui 27. 9 vezes 3, 27. E aí, divide isso por 7. 57 menos 27 dá 30. 30 por 7. Ó, realmente também não fecha, né? Porque 4 vezes 7, 28. Então, essa divisão vai me dar 4, alguma coisa. Também não pode ir para o P. Então, esse x também não é válido. Vou tentar, então, agora o x igual a 4. Então, o P fica 57 menos 9 vezes o x é 4, então isso aqui é 9 vezes 4. Já posso pôr aqui direto 36 sobre 7. E aí, 57 menos 36, isso dá 21. E agora sim, ó, 21 divide por 7 dá 3. E aí eu consigo um P inteiro, P igual a 3. Então, aqui eu já tive um caso de sucesso. Quando o x é 4, eu tenho P igual a 3. Muito bem. Tá, mas não poderia ter uma outra situação, de repente um P igual a 5 e o P também inteiro ficar em dúvida, enfim? Bom, a princípio é essa a resposta, porque eu só tenho uma resposta para o exercício. Então, eu já tenho um valor de P inteiro. Então, a princípio, P é igual a 3. Tá? Então, aqui, ó, vou fazer uma marcação já na letra C. A princípio é aqui. Tranquilo? Nós já vimos que 6 não foi possível. Olha só. Porque eu encontrei 6 e pouco, depois 5 e pouco. Então, 6 não pode ser. 5 também não pode ser, porque de 5 e pouco baixou para 4 e pouco. Então, 5 não pode. De 4 e pouco baixou para 3. Então, o 4 também não pode. Então, eu fico em dúvida se pode ser também o 2 e o 1. Intuitivamente já é essa a resposta, né? Não teria uma outra resposta. Mas eu vou fazer, para explorar bem o exercício, se o x fosse 5 aqui. Aí eu teria P igual a 57. 9 vezes x, 9 vezes 5, 45. Então, menos 45. E aí divide por 7. Isso aqui vai dar 12. Olha só, 12 por 7. Isso vai dar 1, alguma coisa. Então, também não serve. E se eu fizesse x igual a 6? Olha o que vai acontecer no x igual a 6. Acho que vai, já vai acontecer aqui, ó. 57 menos, o x é 6, 9 vezes x, 9 vezes 6, 54. Não, aqui ainda não vai dar negativo. 54 por 7, isso vai me dar 3 sétimos. Isso aqui é 0, alguma coisa, também não pode. E se eu colocasse x igual a 7? Já sei que vai ser falso. Fica 57 menos. Aí 9 vezes o 7 dá 63. E aqui igual a 7. Divide por 7. E aí 57 divide menos 63, isso vai dar menos 6, né? Menos 6. E aí fica menos 6 sétimos. Bom, daí mesmo que não pode, porque eu tenho um valor negativo. Eu não posso ter uma quantidade negativa de P. Então, esse aqui também não serve. E a partir disso, a partir do 7, aqui, ó, 8, 9, 10, quanto mais eu aumento o valor do x, mais negativo vai ficando esta expressão, mais negativo eu fico com o numerador sobre 7. E aí, mais negativo vai se tornando o resultado de P, que não pode. Então, eu sei que a partir daqui, nenhum valor mais servirá. Então, realmente se confirma, né, com todo o detalhamento aí, que se trata de 4 multas graves e 4 multas leves e graves e 3 multas gravíssimas, que é o que ele está perguntando. Ficamos com a letra C, realmente. Cuidado para não confundir e marcar a letra D, né? O X é que é 4, tá? A quantidade de leves e graves. A quantidade de P, que é gravíssima, é o P aqui, ó, 3. E vou usar um espaço aqui num canto para fazer uma espécie de prova real. Vamos ver se eu consigo aqui embaixo. Observa que ele teve 4 multas
Leves. Cada multa leve, 4 pontos. Então, ele teve 4 multas leves, 4 vezes 4. Ele teve também 4 multas graves. Lembra que leves e graves é a mesma quantidade. 4 multas graves, que são 5 pontos. Então, 4 vezes o 5. E teve 3 multas gravíssimas, que tem pontuação 7. 3 vezes 7. Isso fica 4 vezes 4, 16. 4 vezes o 5, 20. E 3 vezes 7, 21. E se eu somar 16 mais 20 mais 21, isso fecha 57. Então, está aí a pontuação que ele havia realmente acumulado. Então, eu também poderia ter utilizado as alternativas, né, 1, 2, 3, 4, 5, como tentativas, e fazendo aí as conjecturas de forma a obter os 57. Então, também poderia ter feito pelo uso das alternativas por atribuição por tentativa. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.